A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glorificado seja o nosso Deus, a Deus toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos aqui mais uma vez aprendermos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então, claro, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus amoroso, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que fizestes, por tudo que tem feito, por tudo que farás por nós. Senhor, te louvamos pela oportunidade tão rica de aprender a tua santa palavra. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, pela direção através do teu Espírito Santo, pela alegria e o privilégio, ó Deus, de sermos chamados servos e servas do Senhor. Senhor, se conosco em mais essa lição, que nós possamos juntos, de forma simples e humilde, aprender com o Senhor. Nos ensina, nos instrua através do teu Espírito Santo. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas, que têm se dedicado ao ensinamento da palavra, cada igreja, cada local, cada templo aberto as portas em glorificação ao teu santo nome. Senhor, para ensinar a tua palavra, Pai, abençoe, dá força, renova a esperança, dá direção, a Deus, à tua igreja. Eu entrego, mas essa lição em tuas mãos, sabendo que tu és o único mestre e mestre por excelência. Nos direciona, toma este canal em tuas mãos, porque tudo é para a tua glória. Assim eu peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, né? Aqui, tô gravando bem cedinho. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Luciene Neto Faria. Sou aqui da cidade de Juiz de Fora. Sou membro da Assembleia de Deus em Linhares. E ali eu sirvo a Cristo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora. E tenho aí desde o início da minha caminhada buscando, e como sempre digo para vocês, a minha oração é que o Senhor possa me ensinar a sua palavra. Então, vamos aprender juntos com o Senhor. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E claro, eu quero te convidar para que você dê o seu like, para que você se inscreva neste canal, para que você ative o sininho para receber notificação. Mais uma vez, pontuo que estou aqui, né? Aqui por este canal, esse veículo de comunicação é um desafio para mim. Foram 3 anos, né, de oração antes de estar aqui com vocês, algo que Deus gerou em meu coração. E eu sempre digo para vocês, somente Cristo é mestre, mestre por excelência. Todos nós aqui somos alunos de Cristo. Então, eu quero te convidar a você se inscrever neste canal, para que este canal, YouTube, possa entender que esses vídeos têm sido bem aceitos. Então, eu conto com você, mulher de Deus, eu conto com você, homem de Deus, eu conto com a igreja do Senhor, eu conto com você aí que ainda não professou a Cristo, mas está por aqui. Então, com certeza, o Espírito Santo já está trabalhando em teu coração. Eu conto com vocês para me ajudar. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Hoje eu estou gravando sem o microfone, mas espero que dê tudo certo. Eu creio que essa lição vai ser relevante para todos nós. Que Deus os abençoe. Então, vamos lá? Nós estamos na lição 10 desse 4º trimestre, o último trimestre do ano de 2024. Estamos bem perto, né, de terminar, de fechar esse trimestre. Estamos com a lição: a promessa de proteção divina. Textual: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo 11, verso 11. Verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Leitura bíblica em classe. No demais, irmãos meus, a leitura bíblica em classe, vamos ter na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17, e também vamos ler os Salmos de número 91, do verso 1
ao verso 8. Então vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então, nós vamos aqui refletir sobre os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão, e quais armas o Senhor disponibiliza para nossa proteção. Ponto 2. Ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Ponto 3. Compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Nossa lição, ela é dividida, em 3 tópicos, cada um desses 3 tópicos tendo seus 3 subtópicos, e para que nós possamos aqui entender, no tópico 1, nós vamos ali falar sobre proteção espiritual contra o inimigo. No tópico 2, nós vamos falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. E no tópico 3, nós vamos falar de promessas e proteção. Então, agora nós vamos aqui refletir um pouquinho em nossa introdução. Nós temos aqui 2 textos por base dessa lição. A carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, e também nós vamos ter textos dentro dos Salmos 91. E essa lição, como já está aqui bem evidenciada dentro do tema, todo esse trimestre estamos falando de promessa, mas hoje nós vamos falar da promessa da proteção divina. Ou seja, quando nós olhamos e nós refletimos no nosso contexto, dos nossos dias, nós vamos perceber que são muitas, países, nações, são muitas armaduras bélicas que eles utilizam para proteção. Na nosso contexto, quando nós vamos ver não só nossa nação, mas outras nações, nós vamos ver que eles usam de um recurso, um mecanismo de defesa, ou seja, eles usam ali armaduras bélicas. E nós vamos ver que um desses recursos, na nossa atualidade, para proteção, eles têm vários recursos, como recursos ali, satélite, radar, nós vamos ver também câmeras, cercas elétricas, nós vamos ver vários recursos ali para que o homem utilize, no caso de armaduras bélicas. Só que nós vamos ver
que mesmo que os homens tenham, as nações tenham esses mecanismos de defesas que a cada dia, claro, estão muito mais evoluídos, né? Nós vamos ver que dentro desses mecanismos de defesa, esses mecanismos, por mais que estejam evoluídos, né? Por mais que sejam ali grandes feitos, por mais que o satélite tenha grandes alcances, por mais que o radar tenha uma certa eficácia, por mais que as câmeras, né, hoje em dia tenham uma imagem mais nítida, né, as câmeras, né, têm a parte ali de ouvir o som do ambiente com mais nitidez. Nós vamos ver as cercas também que eles usam. Isso aqui eu estou falando de algumas armas bélicas que eles usam, né? Cada vez estão mais atualizados. Então, esses mecanismos de defesa que o homem usa, cada dia eles estão mais atualizados. Mas dentro dessa atualização, nós vamos ver que mesmo com esses mecanismos de defesa sendo tão atualizados, eles sempre possuem uma fragilidade. Então, nós estamos vendo aqui que o homem, né, as nações, usam um recurso de armadura bélica. E que essas armaduras, por mais que elas sejam atualizadas, né, elas sempre vão apresentar uma fragilidade, ou seja, uma fraqueza. E só que aqui nós estamos falando, nessa lição, de uma proteção divina, de um Deus que tem todo o poder nos céus e todo o poder na terra. Quando nós vamos ver aqui, antes da queda, antes do Gênesis 3, nós estamos vendo um contexto criado por Deus de perfeição, de harmonia. Havia-se uma harmonia entre o homem e a natureza. No Gênesis capítulo 4, vai falar do nascimento de Caim e também do nascimento de Abel. Os dois crescem, chegam o dia ali de ofertar ao Senhor. Nós vamos ver que Caim, ele era agricultor, trabalhava, né, com a terra, e Abel, ele era pastor. O que acontece no dia de estar ali apresentando ao Senhor, sacrifício ao Senhor, o Senhor se atentou para o ato de Abel, mas não para o de Caim. E é interessante que quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 5, a Bíblia diz que o semblante de Caim decaiu. O semblante de Caim decaiu. Já no versículo 6, o Senhor está perguntando para Caim: Caim, por que tu iraste? O fato é que no Gênesis capítulo 4, no versículo 8, nós vamos ver Caim convidando Abel para que fosse para o campo com ele, e ali Caim mata Abel. É interessante que quando nós fazemos ali uma percepção desse texto, quando Abel ele vai para este campo para Caim, ele não denota fisionomia de Caim. Abel vai para o campo. Caim não era alguém desconhecido para Abel. Precisamos perceber que antes do ato de Caim matar Abel, Abel ele conviveu toda a sua infância. Nós não sabemos a idade que Caim tinha, nem Abel. Mas havia já uma convivência entre os dois. Só que Abel não percebeu que algo em Caim tinha mudado. Mas antes que Caim levasse Abel para o campo, nós vamos ver no versículo 5 e 6, principalmente no versículo 5, Deus se atentando à fisionomia de Caim. Ou seja, que a fisionomia, o semblante de Caim havia mudado, havia algo além. E entenda que aqui Deus está vendo. Abel não tinha percebido. Tanto que Abel vai para o campo. Mas Deus, aquele que protege, ele já havia percebido. Ele já via em Caim que o semblante dele decaiu. E havia ira no coração de Caim. Por que eu estou usando esse contexto? Para a gente perceber a proteção de Deus. Abel não percebeu que o coração de Caim estava cheio de ira. Mas Deus, ele já tinha. Deus é todo poderoso. E ele sabia. Ele olhou para Caim e percebeu que no coração de Caim tinha ira. Nós sabemos que no contexto, Caim mata Abel. Mas Deus não deixou de defender Abel.
Ou seja, antes mesmo que Caim fizesse esse ato, Deus já chamou e falou com Caim e perguntou para Caim, por que que tu tá irado? Então, Abel não percebeu essa transformação, essa ira em Caim. Mas o Deus que defende, ele já havia percebido. Olha o Deus, olha que interessante. O nosso Deus, esse Deus que nos defende, mesmo muitas das vezes a gente nem percebe, mas Deus está nos defendendo. Então nós estamos falando sobre dessa proteção divina, Deus protetor. E quando nós vamos relacionar com isso, nós vamos dizer a ira no coração de Caim, nós também vamos perceber que dentro ali da geração, né, que descende de Caim, tem um homem por nome Lameque. Está lá no Gênesis capítulo 4, versículo 23. E esse Lameque mata um varão por o ferir e um jovem por lhe pisar. Lameque, ele chega contando isso para suas esposas, que é Ada e Zila, e ele chega falando que matou um varão porque o feriu e um jovem porque o pisou. Ou seja, nós estamos vendo aqui algumas pessoas que tentam ali resolver as suas divergências pessoais com a própria força. Vê, Caim estava com uma divergência, no sentido de estar virado, e ele mata Abel, entendendo que aquilo resolveria aquilo que estava dentro da alma de Caim, mas não resolveu aquela frustração, aquela ira. Nós estamos vendo aqui Lameque, ele matando um varão por o ferir e um jovem por o pisar, e aquilo ele achou que, tomando essa postura, resolvendo com a própria força, resolveria o problema. Mas não é pela nossa força, não é esse combate com a nossa força. Pelo contrário, a nossa proteção, ela vem do Senhor. Nós precisamos, mediante os nossos problemas, muitas das vezes, muitos estão querendo o recurso da própria força, ou seja, né, colocando aí, resolver da sua forma. Mas não, nós precisamos confiar no Deus que protege, o Deus protetor, o nosso Senhor. Desde Abraão, né, Deus fala para ele, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso nos faz refletir. O Deus que protege. Aí a pergunta que vem, proteger de quê? Claro que toda a Bíblia, ela nos fala que nós temos um inimigo, o inimigo da nossa alma. Quando o Senhor Jesus, ele vem cumprir o seu ministério nessa terra, em corpo físico, nós vamos ver que ele veio o quê? Para anunciar o reino do seu Pai, ou seja, o reino dos céus. E também, quando o Senhor Jesus anuncia o reino do seu Pai, ele também revela o reino das trevas, né? A luz que veio a este mundo, ela veio para iluminar o entendimento da criação, da criatura, mas também no sentido que é um reino celestial, mas também para que a gente tenha iluminação para entender que há um mundo espiritual e há um que está ali, como diz Pedro. A gente vai falar um pouco sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos falar sobre isso, porque que Pedro diz que ele está bramando, né? Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós estamos vendo aqui que nós estamos em guerra, há uma batalha espiritual, acontecendo. E a nossa carne, nossa luta não é contra carne e nem sangue. Então, estamos nessa batalha, é um mundo espiritual, né? Nós temos ali o reino do Deus, nós anunciamos, mas também entendemos que é o reino das trevas. E aí nós vamos ver que nessa lição, olhando dentro de uma ótica também, de Efésios 6, Salmo 91, nós vamos perceber a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que iniciemos o tópico primeiro, precisamos refletir que isso iniciou lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15.
aonde o Senhor, antes mesmo de tratar com Eva e tratar com Adão, o Senhor ele vai falar que virá aquele, né, da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Tópico 1. Proteção espiritual contra o inimigo, onde nós vamos ter 3 subtópicos. Proteção contra o maior inimigo. Nós vamos ter os inimigos espirituais em Efésios e as armas espirituais do crente. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos numa batalha. Por quê? Porque tem um inimigo da nossa alma. O diabo, ele é nosso inimigo. E nós precisamos aqui entender isso. Por isso que nós estamos em guerra. Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo e o inimigo ele se levanta contra a nossa vida. Ele intenta contra a nossa alma. Paulo, quando escreve a carta à igreja em Éfeso, nós precisamos entender que essa carta de Paulo é uma da carta de suas prisões. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava preso quando ele escreve essa carta. Essa carta ela é conhecida como uma carta circular porque foi enviada para toda ali província da Ásia. E um dos temas principais dessa carta que Paulo escreve aos Efésios é o quê? É fortalecimento na fé. Ou seja, o cristão ele está passando por uma provação. O inimigo, nós temos um inimigo. E esse inimigo não dá trégua. Ele fica o tempo todo buscando a quem possa tragar. Paulo está escrevendo essa carta preso. E dentro do contexto dessa prisão ali, com soldados romanos, ele vai fazer uma tipologia das armas bélicas naquele contexto dos soldados romanos e apresentando essas armas bélicas com as armas espirituais. Então o apóstolo Paulo revela alguns ensinamentos muito importantes para esses irmãos que estão em Éfeso, para toda a igreja de Cristo. Ele vai descrever sobre hostes espirituais da maldade. Você vê que Paulo, ele não está citando aqui o nome dos soldados que estavam ali. Quem sabe tinham soldados que eram mais abruptos, né, com Paulo, e talvez outros que tratavam melhor um pouquinho. Ele não cita nome humano de soldado, porque Paulo entende que a luta não é contra carne e nem contra sangue. Muitas das vezes a gente perde batalha porque a gente fica ali lutando contra pessoas, mas o nosso inimigo é o diabo. E como a gente vai vencer? Com as armaduras o quê? Espirituais. Por isso Paulo fala, não temos que lutar contra a carne. Quando ele fala hostes espirituais, ele está falando Satanás e uma multidão o quê? De espíritos malignos. Então, nós estamos ali numa batalha. Se nós lermos o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 ao 13, vai falar do príncipe da Pérsia, simbolizando o quê? Simbolizando o próprio reino do inimigo. E ali você vai ver que Daniel estava em oração e ali o inimigo tentando contra a oração de Daniel. Aí Daniel vai dizer, mas Miguel veio me ajudar. Então, enquanto Daniel estava orando, Daniel, um homem de oração, a batalha estava, como se trata aí, né, uso o termo, estava travada, porque o inimigo ele está o tempo todo tentando nos destruir. Quando nós lemos João, capítulo 13, versículo 2, nós vamos ver o diabo induzindo, né? O diabo induzindo a quem? Induzindo a Judas. Nós vamos falar um pouco depois de Mateus 4:1, nós vamos ver o inimigo tentando a Jesus. Quando nós lemos também a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, está escrito aqui, e o Deus de paz
despedaçará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, a Bíblia, ela está sempre nos falando, a palavra do Senhor, sobre este inimigo. Quando nós lemos Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Paulo, ali no contexto, escrevendo essa carta, ele não está focado nos soldados, mas ele está focado em quem? Naquele verdadeiro inimigo. Porque a nossa batalha é espiritual. Então, nós vamos ver Paulo agora relatando os inimigos espirituais em Efésios. Nós vamos ver que aqui vai falar principados. O que são principados? São governos do mal, que são liderados pelo príncipe das trevas. Paulo vai falar sobre potestades. Potestades são o quê? Poderes malignos que se levantam contra o povo de Deus. Nós vamos ver que são demônios que comandam outros demônios contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. É como se um exército do inimigo. E é interessante que Paulo deixa claro que ele vai falar que eles estão o quê? Nos lugares celestiais, ou seja, eles estão nos ambientes ali, onde da igreja, nos ambientes o quê? Celestiais, nos lugares celestiais. Para quê? Para tentar destruir a igreja do Senhor, para tentar destruir a família, para tentar destruir o cristão. Então, entenda que meio Paulo está preso no contexto dessa carta, ele não está olhando os soldados ou os governantes que o prendeu. Paulo está olhando ali o verdadeiro inimigo. Isso nós precisamos entender. Nós estamos vendo que nos dias atuais, aí pelas redes sociais, quantos têm atacado a igreja, seja ali no mover do Espírito Santo, seja ali também alguns escândalos que às vezes alguém cai e ali coloca aqueles escândalos, né? Mostrando ali, querendo manchar a igreja, querendo denigrir a igreja, mas nós sabemos que o Senhor veio e o Senhor instituiu a igreja, né? Então, nós estamos vendo que o inimigo, ele tenta em tudo menosprezar a igreja, tirar a credibilidade da igreja de Cristo, mas o Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós vamos ver também Paulo, nesse contexto ali da carta de Éfeso, ele mostrando as armaduras. Primeiro, Paulo, ele mostra os inimigos espirituais, ele nos mostra como discernir, né, o mundo espiritual, os inimigos espirituais, e agora ele vai nos mostrar como lutar contra esses inimigos espirituais. E qual que é essas armas que nós precisamos usar? Quais são essas armaduras? Não se vence o inimigo da nossa alma com força humana. Você lembra ali, Davi, quando foi lutar, Saul falou, olha, toma as minhas vestiduras. Mas Davi, ele vai lutar em nome do Senhor. Golias ele venceria, não com a estratégia daquela armadura de Saul, mas Davi foi vencer aquela guerra em nome do Senhor. Golias, aos olhos do exército de Saul, era um inimigo que não teria como se vencer. E olha que todo exército de Saul, como Saul, eles tinham aquelas armaduras, eles tinham armas, mas eles não tinham ali, aos olhos dele, fé para vencer Golias. Já Davi foi lutar o quê? Em nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui que não se vence o inimigo com a arma bélica humana. Nós vencemos o inimigo com as armaduras espirituais. Então, Paulo aqui, ele vai falar sobre o quê? Vencer com a verdade, simbolizando o cinto do soldado. Cinto é aquilo que sustenta aquela veste. Então, Satanás, ele luta usando mentira. E isso eu acabei de falar, gente. Quantas mentiras
tem se levantado contra a igreja, contra o povo de Deus. Claro que a gente sabe que tem a parte de uns que escandalizam, mas eu estou falando da igreja verdadeira de Cristo, que ela é fundada na verdade de Cristo. Então o inimigo ele tenta usar da mentira, dos subterfúgios para o quê? Denigrir a igreja, mas é a verdade que sustenta a igreja. É a verdade. O Senhor Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra questão que o Paulo fala sobre a armadura, ele vai falar o quê? Da couraça, simbolizando o que é a justiça. Nós vamos ver que a couraça é aquilo que protege perto do coração. O coração fala do quê? Das nossas emoções. Então, a justiça divina é o quê? A justiça divina é a armadura que protege o nosso coração. Muitas das vezes tem coisa que você fica ali, né, indagado, triste e vendo algumas injustiças acontecer, mas nós nos descansamos e as nossas emoções estão ali descansadas, protegidas na justiça de Deus, porque o nosso Deus é justo. E a justiça de Deus não é como a justiça do homem. Você vê que o que simboliza, a estátua que simboliza a justiça do homem, ela tem uma faixa nos olhos, e ela tem duas balanças, e essas balanças não estão na mesma medida, porque a justiça do homem é cega, erra, mas a de Deus não, e Deus é o justo juiz. Outro ponto que ele vai falar é dos sapatos, né? Dos sapatos, mostrando que a preparação para o evangelho da paz, mostrando a prontidão para anunciar o quê? O evangelho. Porque Satanás, ele tenta desanimar, ele tenta ali trazer desânimo, parece que não está sendo útil, parece que nada muda, a igreja prega, você prega, a gente anuncia Cristo e parece que as coisas não mudam, vão de mal a pior. Mas quando fala aqui do sapato, o sapato representa o quê? A motivação para prosseguir. O evangelho é boas novas, então o evangelho nos motiva o quê? A prosseguir, a anunciar as boas novas. Outro ponto que Paulo fala é do escudo, né? O escudo. Quantos ataques sofremos de Satanás? Paulo fala o escudo da fé. A nossa fé é um escudo. A Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quantos ataques que os meninos tem lançado, quantas pessoas não têm mais força, não querem nem mais congregar, devido a tantas coisas que o inimigo tem atacado, tem tentado, mas o escudo da fé é que protege, é o que nos protege contra os dardos inflamados, o quê? Do maligno. Depois vai falar o quê? Do capacete, né? O capacete da salvação. O que é aquilo? O capacete é o que protege o quê? A mente, é o que protege os nossos ouvidos, né? Muitas das vezes Satanás quer colocar em dúvida a palavra de Deus, quer mostrar que não é assim que Deus falou. Lá ele fez isso com Eva, lá no jardim do Senhor, no Éden. Ele não falou assim? Falou, mas de todas as árvores tu não pode comer. Aí Eva vem, não é todas as árvores. Aí a serpente, né, o inimigo tomou a serpente e falou assim, porque se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Então o inimigo, ele vai tentando induzir na nossa mente. O Senhor está falando, capacete da salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa salvação nos lembra que nós somos livres e o pecado, ele não tem domínio sobre nós. E que além disso nós teremos uma eternidade com Cristo. Então a palavra do Senhor, ela é suficiente. Somos salvos em Cristo. E também vai falar da espada, né? A espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. A espada é aquela arma de ataque, para atacar. Então, quando o inimigo vem contra nós, nós usamos a palavra de Deus, e Jesus ensina isso, né? Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito. Olha o que Jesus fala, quando o inimigo fala, né? Transforma essas pedras ali em pão, o Senhor vai falar, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor está acima de tudo. Ainda que o inimigo venha com as mentiras, é isso que Paulo está falando. Ainda que o inimigo venha com os ataques dele, mas a palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é justa. A palavra de Deus é eficaz. Deus é fiel e somos livres, libertos pela palavra do Senhor. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está tendo uma ótica daqueles soldados presos pelos inimigos de Paulo, inimigos no sentido que Paulo pregava a palavra, mas Paulo nos mostra que além daquelas pessoas que estavam prendendo, ele entende o verdadeiro inimigo, e esse nós vencemos com as armaduras espirituais. Louvado seja Deus por sua palavra. Então nós estamos cientes de que a luta do crente não é contra carne e sangue. É preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Tópico 2. A maravilhosa proteção de Deus. Teremos 3 subtópicos. Proteção de quem se relaciona com Deus. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, e onipotência de Deus. Agora nós vamos ver a proteção de Deus com a ótica no Salmo 91. O Salmo 91, nós entendemos que não tem a autoria de quem o escreveu, né? Há várias suposições dentro do contexto de quem é o autor humano do Salmo 91. Algumas tradições, eles seguiam da seguinte forma. Eles entendiam que se um salmo ele não tem o nome da autoria, poderia dar essa autoria àquele que é o salmo antes do salmo que não tem autoria. Ou seja, o Salmo 90 a gente entende que tem autoria de quem? De Moisés, é o salmo mais antigo da Bíblia. Então, seguindo essa tradição, o Salmo 91 seria escrito por Moisés, mas também outros entendem que o Salmo 91 poderia ter outros autores. Enfim, até então, não, esse salmo ele é anônimo. Mas vamos falar, em vez de falar do autor humano, vamos falar do autor divino, claro, alguém inspirado pelo próprio Deus. O primeiro ponto que nós vamos perceber é que o salmista, no Salmo 91, fala, aquele que habita. Então, precisamos perceber sobre essa palavra habitar. A palavra habitar, ela é muito mais do que uma simples palavra de alguém que está. Habitar é estar fixo. Habitar é permanecer. Habitar é ter uma residência fixa. É alguém que habita. Não é alguém que está só em 2 horas de culto. Não é alguém que está quando quer. Mas é alguém que habita. É alguém que tenha um relacionamento com o Senhor. Então, aquele que habita, ou seja, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que tem um relacionamento com o Senhor, esse sim, ele pode descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, nós estamos vendo que essa maravilhosa proteção de Deus, ela é para quem o quê? Se relaciona com Deus. Alguém que tem o quê? Comunhão com o Senhor. Nós vamos lembrar, Lucas capítulo 2, vai falar de uma mulher, Ana profetiza, e fala que aquela mulher já tinha passado pela viuvez, mas que aquela mulher estava constante ali, no templo, buscando ao Senhor. Ela passou por lutas, ela passou por perdas, mas ela não abriu mão de estar a serviço do Senhor, de estar aguardando na palavra do Senhor. E assim é o verdadeiro cristão. Alguém que tem um relacionamento genuíno com Cristo, é alguém que permanece, é alguém que habita, é alguém que não está quando quer, é alguém que está sempre buscando no Senhor, buscando em sua palavra, tendo comunhão com o Senhor. Então, esse é o sentido de habitar. É alguém, lembra lá do tabernáculo, que tinha ali
o átrio, tinha um lugar santo, e tinha o santo dos santos, e ali só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano ao santo dos santos, que era o dia da expiação, Yom Kippur, e ali aquele sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos, onde tinha ali a arca, né, da aliança, com o propiciatório, que era ali a tampa da arca, e nós estamos dizendo que somente o sumo sacerdote entrava, mas depois do ato de Cristo, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E todos que creem em Jesus, que querem, têm comunhão com o Senhor, agora pode entrar aos santos dos santos, que é na presença do Senhor. Podem falar com Deus, podem orar ao Senhor, mas para isso é aqueles que o quê? Se relacionam, têm um relacionamento verdadeiro com Cristo. Pontua aqui uma questão. Não estou falando que a gente não tem que estar no templo flutuando, pelo contrário. Mas muitos estão no templo e muitas das vezes não têm comunhão com Deus. Então nós precisamos ser verdadeiros nesse relacionamento. Segundo ponto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, daquele que habita, daquele que tem relacionamento com o Senhor, ele pode descansar, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, o refúgio é o lugar o quê? De sempre você buscar ajuda, sempre buscar solução. E nesse refúgio ele é fortaleza. Ele te livra o quê? Do laço do passarinheiro. O que isso quer dizer? Nenhuma trama sutil vai ter sucesso contra a tua vida. E por que o salmista está falando laço do passarinheiro? Se você vê, quando alguém quer pegar um passarinho, suponhamos, eles fazem ali uma arma, e o que eles colocam ali? Colocam um alimento para o passarinho, ao passarinho, quando vai, eles puxam uma corda, aquela arma ou salpão cai e ele fica preso. O que está falando? O laço do passarinheiro. Porque também, meus irmãos, tem muitas armadilhas que são disfarçadas de oportunidade. Olha, o passarinho era uma oportunidade de se alimentar, mas era o quê? Uma armadilha. Então, dessas armadilhas, o Senhor está falando, eu protejo vocês. Segundo ponto, ele está falando de peste perniciosa, ou seja, enfermidades malignas. Nós estudamos na lição 6, falamos sobre a cura divina, né? Falamos na lição sobre a cura divina. A cura, ela faz parte do plano de Deus. Lembra lá Números capítulo 21, versículo 4, aonde ali o Senhor manda Moisés levantar aquela serpente de bronze, e todo mundo que era mordido pela serpente, ele oraria para essa serpente de bronze ali numa haste, no madeiro, e quando ele olharia para essa serpente de bronze, eles eram o quê? Curados, simbolizando, tipificando aquilo que Cristo fez no ato da cruz do Calvário, que ele ali nos livrou, nos livrou das nossas enfermidades. Quantas curas, a gente vê muitas doenças surgindo, mas quantas curas o Senhor está falando? Muitas das vezes a gente fala mais das doenças do que das curas que o Senhor tem feito por nós, por essa nação. Não somente curas físicas, mas também a cura espiritual, que é uma das maiores enfermidades, que é a da incredulidade. Mas o Senhor fala, né? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Então nós estamos vendo, Salmo 33, versículo 20, fala, Senhor é auxílio e o Senhor é proteção. É o Senhor o quê? Que livra as nossas enfermidades, da peste perniciosa, né? Que ceifa tantas vidas. A gente tem a bênção o quê? Da cura divina que nós temos recebido ali do Senhor. Não somente cura física, mas também a cura espiritual que nós temos ali, aquele grande dia. A gente vai falar daqui a pouco sobre a glorificação do nosso corpo. Outro ponto é a onipotência de Deus. O que é onipotência? Oni é aquele que tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária da proteção divina. Operando Deus, quem poderá? Onipotência de Deus representa
fundamentada na palavra Altíssimo. Revela que é um Deus que guarda, que protege. Não há situação que Deus não possa nos proteger. O salmista fala, né? Eis que não dorme, né? E nem tosqueneja aquele que te guarda. O Deus que guarda. Desde os primórdios bíblicos, nós estamos vendo Deus guardou Israel e estamos vendo Deus guardando a sua igreja. O Deus protetor, o Espírito do Senhor alvará a sua bandeira contra o inimigo. Podemos ter segurança em Deus. Em Cristo nós estamos guardados. Lá em Isaías fala, né? Que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. O Senhor, Ele guarda a igreja. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Cristo indagado, se tu és filho de Deus, por que não pede para Ele tirar dessa cruz? O Senhor vai falar, se eu quisesse, poderia pedir ao meu Pai miríades de anjos. Ou seja, Cristo estava cumprindo ali para salvar a nação. Ele poderia pedir miríades de anjos, mas ele estava ali para salvar a nação. Nosso Deus tem todo poderoso. Quantos homens, né, poderosos se levantaram em meia gerações, homens que se sentiam poderosos, mas que passaram. Quantas nações, se a gente olhar os impérios, desde o Império Babilônico, do Império do Egito, do Império da Síria, do Império Babilônico, do Império Grego e tantos impérios que eram grandes potências, mas que ali caíram. Nós vamos ver ali o Egito sendo vencido pela Babilônia, nós vamos ver ali depois os Medo-Persas vencendo o Império Babilônio, depois nós vamos ver o Império Romano vencendo, e nós vamos ver que grandes potências caíram, países poderosos caíram, mas a onipotência de Deus Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o único Senhor, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nenhum ardil maligno do inimigo prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Tópico 3, promessas e proteção. Nós vamos ter 3 subtópicos. Os inimigos serão derrotados, segurança e vitória para os que temem ao Senhor e a abrangência da proteção de Deus. Nós vamos ver quantos inimigos se levantam contra a igreja, né? Nós sabemos que nós temos ali o diabo e seus demônios para tentar destruir a igreja. Se nós vermos os Salmos 124, o Salmo 124 fala: se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivo. Muitos inimigos têm se levantado contra o plano de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa. E qual que é essa promessa? Nós vamos ver que a igreja, a doutrina das últimas coisas. O que é isso? Nós vamos ver que o Senhor, que o nosso inimigo, todos serão aniquilados. Como diz, o Senhor colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o que esmagará a cabeça, o que? Da serpente. E nós vamos ver lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 24 e o 26, nós vamos ver ali que fala do corpo, né, do nosso corpo glorioso, aonde a igreja ela vai receber um corpo glorificado, aonde ali o nosso inimigo, a morte, né? A morte ela não terá mais domínio sobre nós. Pelo contrário, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos o direito da salvação e a vida eterna. Ou seja, ainda que esse tabernáculo terreno ele venha ao pó, mesmo naquele dia do arrebatamento, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorificado. Primeira carta de Paulo aos
Tessalonicenses, capítulo 4. Então, entre tantos inimigos ali da igreja do Senhor, nós vamos ver a nossa vitória final da igreja, né? Que o Senhor, ele promete à sua igreja. Nós, como igreja, receberemos a glorificação. Não teremos o corpo que é corruptível. Esse corpo que a tendência a cada dia é tantas enfermidades, tantas provações. Nós vamos receber um corpo que glorioso. É a vitória da igreja, uma vida eterna com um corpo que glorioso. Que o Senhor Jesus, ele que se cumpriu em Cristo. Jesus disse à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor, nós vamos ver que o império iníquo, o império do inimigo, nos últimos tempos, no acontecimento das últimas coisas, nós vamos ver ali que vai ser vencido. O Senhor colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje a nossa vida cristã, na nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança e vitória no Senhor. Sim, segurança e vitória para aqueles que temem ao Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver Davi, quantas vezes orou pela proteção do Senhor. No Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Já na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ações de graça. O Senhor, nós temos o quê? A nossa confiança do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor antes de sair da nossa casa para realizar qualquer tarefa. Assim que acordamos, nós devemos orar ao Senhor, buscando proteção no Senhor. Nossa segurança, ela sempre está em Deus, ela sempre está no Senhor. Senhor Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor, ele nos ensina o quê? A estarmos seguros nele, e nós precisamos confiar, e para isso nós devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes, ou seja, cuidando, tendo sabedoria, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o Senhor nosso Deus, ele cuida do seu povo, segurança e vitória para todos que nele temem. Lembra ali dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, está lá em 1 Samuel 4, versículo 11 ao 22, nós vamos ver que estavam ali, foram para a guerra, buscaram a arca, e quando chegou, estavam assim: vamos vencer, porque estamos com a arca. Porém, que o coração deles estava longe de Deus, e ali eles perderam, com a arca e tudo. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm segurança no Senhor. Outro ponto, urgência da proteção de Deus. Nós estudamos que Deus é Deus onipotente, ou seja, ele tem todo o poder em suas mãos, e ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Deus não está preso a tempo e nem espaço. Nós vamos ver que dentro dos contextos que nós estudamos, Efésios 6 e também o Salmo 91, Deus, ele é apresentado como aquele que protege. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Então, essa proteção divina, a abrangência dela abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, Deus, ele é poderoso para nos abençoar. Então, ele cessa guerras,
ele extermina as contendas, ele traz calmaria, não só para nós, para toda a nossa família. Na casa de Pedro, ele trouxe cura para a sogra de Pedro. Na casa de Lídia, ele trouxe salvação. Na casa do carcereiro, ele trouxe livramento, que aquele carcereiro poderia morrer se os presos fugissem. E trouxe libertação para aquela família. Já quando Paulo está na ilha de Malta, ele ali curou os enfermos daquela ilha. E não somente também curou Paulo da mordida de uma víbora. Deus cuida da gente, Deus cuida da casa, Deus cuida da família, Deus protege a nossa família, Deus protege a nossa vida, Deus protege a nossa casa. Deus cuida de tudo. Quando Pedro, ele fala, novamente pontuo, ali na primeira carta de Pedro, do capítulo 5, versículo 8, que ele fala que o inimigo, ele vem bramando, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigiais, porque o adversário, o diabo, anda como um leão bramindo ao redor de vós, buscando alguém para que possa devorar. Quando o leão está ali bramindo, é porque ele está buscando marcar território, avisando que aquele território é dele. Mas nosso Deus, ele é o leão da tribo de Judá. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer cessar todas as guerras, desfazer todas as contendas e trazer calmaria na nossa vida. Nós temos e somos cuidados por Deus. Deus, ele cuida de nós, ele cuida da sua igreja e ele tem todo o poder. Pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos ler a nossa conclusão? Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre dos ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Senhor, te louvamos mais uma vez por essa lição. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Santo Espírito. Senhor, que nós possamos, meu Pai, a cada dia entender que estamos protegidos pelo Senhor e que nenhum dos teus planos e nenhum dos teus projetos, ó Deus, podem ser frustrados. Eu oro por mais essa lição. Abençoe, Pai, cada professor, cada professora, cada igreja que tem buscado o ensinamento da tua palavra. Senhor, continue nos dando graça para que possamos todos aprender com o Senhor através do teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos aqueles que vão se inscrever. Toma em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã. É que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, que possa ter aí essa aula agregada aí com vocês. Comente sobre a aula, me conta, de onde vocês são. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tive que mudar aqui o local um pouquinho, porque aqui em Juiz de Fora tá um sol lindo, um dia lindo, e mesmo com as cortinas, o sol tá entrando pela janela. Louvado seja Deus. Vocês estão vendo aí o reflexo, mas o importante
é o conteúdo, espero que vocês gostem. Eu amo estar aqui com vocês, para mim é uma honra. Eu entendo que servir a Cristo é estar servindo aos meus irmãos e minhas irmãs, é estar amando o meu próximo. E uma forma de eu estar por aqui, mesmo não sabendo muito, mas compartilhando aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo aqui com vocês, é uma forma de entender que eu devo amar o meu próximo. Então estou aqui para servir vocês em nome de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Não se esqueça, dê o seu like, se inscreva neste canal e ative o sininho para que você receba notificação. Amém? Quando os novos vídeos chegarem. Deus abençoe, gente. Uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.